Quando pede para falar da ecoendoscopia, propriamente dita, a ecoendoscopia é uma ferramenta que os gastroenterologistas dominam e, como o nome indica, ecoendoscopia é uma técnica que alia duas vertentes, portanto, a ecografia e a endoscopia, que estão reunidas num só equipamento. Mas a verdade é que ela, inclusivamente, quando foi desenvolvida há muitos anos atrás, foi desenvolvida precisamente com o intuito de ver o pâncreas. Porque, como nós sabemos, o pâncreas é dos órgãos mais escondidos que nós temos no corpo humano, portanto, fica atrás do estômago e à frente da coluna vertebral. A ecografia abdominal normal tem muitas limitações para ver a glândula na sua totalidade. Os próprios exames sectoriais que temos, como a tomografia computerizada e a ressonância magnética, que são excelentes e habitualmente até são os exames de primeira linha, conseguem ver bem o pâncreas, tem uma limitação que é na detecção de lesões muito pequenas. Quando falamos em muito pequenas, estamos a falar de lesões inferiores a cerca de 2 centímetros. E, como dizia eu, a ecoendoscopia foi desenvolvida para termos a possibilidade de estar junto do pâncreas. Portanto, o aparelho é introduzido habitualmente pela boca, como é feita uma endoscopia normal, e depois, através do estômago e do duodeno, o equipamento tem uma sonda de ecografia e, portanto, essa sonda praticamente está encostada à glândula pancreática. E o que é que nos permite? Permite-nos várias coisas. Permite-nos, em primeiro lugar, ver toda a estrutura do pâncreas e dos canais que atravessam o pâncreas e permite detectar lesões, quer sólidas, quer quísticas, e as lesões quísticas são importantes porque muitas delas podem ser precursoras do cancro do pâncreas, e que tem uma acuidade diagnóstica que consegue determinar, tem um limite de precisão de lesões tão pequenas como 1 centímetro ou até menos. Para além de conseguir ver essas lesões, é possível, através da ecoendoscopia, fazer uma biópsia dirigida das lesões. E, portanto, a ecoendoscopia, de facto, se quisermos, é uma ferramenta muito completa, porque não só permite o diagnóstico imagiológico, como permite, através da biópsia, um diagnóstico definitivo, que é um diagnóstico feito depois por citologia ou por histologia. É uma técnica também essencial, para além do diagnóstico, no estadiamento do cancro do pâncreas. E o que é que se define por estadiamento? Tem a ver com a fase em que o cancro aparece. E como sabem, infelizmente, no cancro do pâncreas, a maior parte das situações surgem em fases avançadas, em que mesmo a cirurgia já não é uma opção. Portanto, infelizmente, os doentes candidatos a priori para um tratamento cirúrgico não passam dos 15% a 20%. Portanto, há depois uma série de outras modalidades que podem e devem ser oferecidas ao doente e que muitas delas até podem permitir o resgate de alguns doentes para poderem ser operados mais tardiamente. E a ecoendoscopia tem esse papel importante, porque quando falamos em estadiamento local, o importante nos tumores do pâncreas, para além do tamanho, obviamente o tamanho é um dos fatores prognósticos, e mais importante que o tamanho tem a ver com como é que o tumor se comporta com as estruturas vizinhas, nomeadamente com estruturas vasculares importantes, quer arteriais, quer venosas. E muitas vezes a invasão desses vasos importantes, dessas artérias e veias importantes, que vai precludir um tratamento cirúrgico. E, portanto, a ecoendoscopia neste contexto é também muito importante. 20 e 21 de novembro último decorreu de forma digital, infelizmente sabemos todos porquê, a Semana Digestiva organizada pela Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e as sociedades afins, e no sábado houve uma mesa denominada Endoscopia de Intervenção na abordagem do cancro do pâncreas. Eu tive o prazer de estar na moderação dessa mesa, com um grande amigo meu, que é o Dr. Ricardo Rio Tinto, da Fundação Champalimau, e em que participaram 3 intervenientes de grande peso. Um deles, como falou, do Marco Giovannini, que é o responsável da endoscopia digestiva do Instituto Paoli Calmette, em Marselha, e curiosamente uma pessoa que tem laços de amizade muito forte comigo, porque há 20 anos atrás eu estive a estagiar no serviço dele e foi onde tive o primeiro contacto precisamente com a ecoendoscopia. E o Marco Giovannini falou nas perspectivas, em algumas perspectivas novas de tratamento do cancro do pâncreas e qual o papel da ecoendoscopia no cancro do pâncreas. Qual é o problema do tratamento? É que nós sabemos que estamos perante uma neoplasia que tem uma biologia muito agressiva, sobretudo porque tem um estroma. O estroma é malha onde as células malignas se desenvolvem, muito denso e, portanto, onde muitas vezes os fármacos de quimioterapia
têm dificuldade em penetrar. E a radioterapia, por exemplo, também o terá. E, portanto, quando se fala em abordagens ecoendoscópicas, nós estamos a falar sobretudo em linhas de investigação que estão em curso para terapêuticas de ablação ou de injeção feitas através da ecoendoscopia. A terapêutica de ablação mais conhecida é a terapêutica de ablação por radiofrequência, em que há uma sonda que emite depois uma energia por radiofrequência que vai provocar uma destruição tumoral. Isto está validado para um tipo particular de tumor do pâncreas, que são os tumores neuroendócrinos, numa fase muito inicial. Para os tumores ditos adenocarcinomas do pâncreas ainda não está validado, e quanto muito seria numa perspectiva mais paliativa, do controle do volume tumoral, controle, por exemplo, da dor. Mas o que nos entusiasma mais, e isto tem a ver muito com a chamada tratamento personalizado do tumor, nós não vamos tratar os tumores do pâncreas no futuro, creio eu, de forma igual. E, portanto, teremos que perceber bem a biologia tumoral, as mutações que existem em alguns tipos de células, para depois podermos fazer um tratamento mais dirigido. Aqui a ecoendoscopia é importante porque, ao recolher um fragmento do tumor e um fragmento com capacidade para ser observado de forma em histologia e não como só células separadas, poderá no futuro permitir fazer o que nós chamamos o tratamento, o tailored treatment, não é? O tratamento personalizado. Outras linhas de investigação apontam também para a possibilidade de se injetar no tumor alguns tipos de organoides, alguns vetores víricos, substâncias ligadas ao nosso sistema imunológico que possam fazer alguma modulação para melhorar o tratamento destes tumores. Vinco, isto é uma fase muito experimental, têm sido alguns trabalhos em alguns pontos do mundo. De qualquer forma, creio eu que não será ainda para breve. Essa pergunta que me faz é muito importante e, de facto, acho que nesta fase em que estamos, o caminho da prevenção e da detecção precoce é aquele que tem que ser procurado, digamos assim. Nós estamos a falar de um tumor que tem vindo a aumentar a incidência de forma assustadora, digamos assim. Temos ideia que hoje em dia é a terceira causa de morte por cancro e prevê-se que em 1 a 2 décadas passa a ocupar o segundo lugar, não é? Neste momento está atrás do pulmão e do cólon reto. E, portanto, é um tumor muito frequente. Apesar de ser frequente, não há medidas de rastreio que possam ser instituídas a nível populacional, porque o rastreio generalizado seria contraproducente, levaria a sobrediagnóstico, sobre tratamento. Portanto, a primeira mensagem é que temos a noção que há algumas populações de risco. E as populações de risco que estão identificadas são algumas, as que interessa passar para o grande público são, sobretudo, as pessoas que possam ter na sua família familiares com cancro do pâncreas. Sobretudo 2 pessoas da família com cancro do pâncreas, sendo uma delas um familiar de primeiro grau, essa pessoa é candidata a ser rastreada. E por rastreio define-se fazer exames em pessoas assintomáticas. O outro ponto tem a ver precisamente com a valorização de alguns sinais que possam surgir no indivíduo, sinais ou sintomas que nos possam fazer pensar em que poderá haver um cancro do pâncreas a desenvolver-se. Estamos a falar, sobretudo, de uma alteração da coloração da pele ou das escleras dos olhos, portanto, porque o tumor do pâncreas, quando está localizado na cabeça do pâncreas, pode condicionar o esvaziamento biliar, do canal biliar, e um dos sinais que se manifesta é chamada icterícia, um emagrecimento, uma dor abdominal, muitas vezes é uma dor pouco característica, uma dor mais localizada ao andar superior do abdômen, com alguma irradiação para a região lombar. E depois há um aspecto muito importante, que é cada vez mais valorizado, que tem a ver com o surgimento, por exemplo, de uma diabetes de início tardio. Início tardio significa a partir dos 50 anos, e que sabemos nós que um indivíduo que desenvolve diabetes após os 50 anos, uma diabetes do tipo 2, no espaço de 3 anos seguintes, tem um risco aumentado de poder desenvolver uma neoplasia pancreática. E, portanto, esses indivíduos também devem ser rastreados para este tipo de tumor. Portanto, irem aos seus médicos de família, ou procurarem um gastroenterologista ou alguma pessoa da área que esteja interessada e que se dedique a esta matéria para o orientar verdadeiramente.
E por fim, e suponho que é uma mensagem também tão importante quanto aquelas que eu disse, que tem a ver com a prevenção primária, ou seja, porquê que o cancro do pâncreas está a aumentar não sabemos. Sabemos sim que há determinados fatores de risco que fazem com que isso esteja a acontecer, e o número 1 é o tabaco. Se tivermos que retirar uma única mensagem desta nossa conversa, em termos de prevenção primária, em termos do que é que nós individualmente podemos fazer para no futuro travarmos este crescimento assustador da incidência do cancro do pâncreas, é deixar de fumar. Porque claramente o tabaco é considerado o fator de risco número 1 para o cancro do pâncreas. Claro que também devemos combater o sedentarismo, o excesso de peso, a obesidade, controlar bem os nossos níveis de glicémia, mas no geral sabemos nós que o tabaco é dos principais fatores de risco para o cancro do pâncreas.